Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos à nossa liturgia. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, o versículo 1 diz assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos pela palavra dessa noite, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja e nos capacitando e dando entendimento, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, hoje nós estamos caminhando para o encerramento do livro do profeta Samuel, o primeiro e o segundo. E esse capítulo aqui, ele começa com Davi fazendo uma declaração muito séria, fazendo uma declaração muito verdadeira sobre a sua vida, sobre o agir de Deus na vida dele. E em decorrência disso, nós vemos a cada um aqui. Essas primeiras palavras de Davi, elas refletem, cada um em um grau, o que Deus fez na vida de cada pessoa que se encontra com ele. E ele começa falando a primeira verdade, o homem que Deus levantou. Quando você olha para trás e vê quem você era em Cristo, quando você olha para trás e vê o tipo de vida que você levava, você com toda certeza você fala, olha, eu tenho luta, eu tenho sofrimentos, mas o andar com Cristo é muito melhor. O que Deus fez na minha vida é incomparável. E isso te dá uma expectativa do que Ele ainda vai fazer. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que atua na nossa vida. Até o momento que nós formos nos encontrar com Ele. É Ele que transforma, é Ele que dá graça, é Ele que dá vida, é Ele que faz a grande obra em nós. Amém? E o versículo 2 continua com a ideia, falando: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua boca está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, e o fogo será totalmente queimados no mesmo lugar. Até aqui. Veja, Davi fala da aliança que Deus fez com ele. E fala da promessa do descendente. Tanto que não faltaria descendente da família de Davi no trono, como do descendente que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O interessante é que Davi aqui faz uma afirmação no versículo 2, eu vou reler, ó. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Veja que interessante. De maneira inspirada, Davi faz uma afirmação muito séria, de maneira categórica. Ele fala, o Espírito do Senhor falou por mim. Isso daqui é uma coisa, veja, que ninguém sai falando que Deus falou por ele, de qualquer maneira. Para nós hoje, quando eu leio a Bíblia, eu posso falar, Deus falou. Porque eu tenho a Bíblia escrita. Então eu posso pronunciar as palavras e no final de cada texto falar, estas são as palavras do Senhor. Isso eu posso falar com a maior tranquilidade. Mas Davi está numa época aqui onde boa parte da Bíblia não tinha sido escrita. Veja, o livro de Samuel, ele tem uma composição interessante. Os primeiros 25 capítulos, todo mundo imagina que o material foi compilado pelo próprio Samuel até sua morte. Porém, esse material não foi escrito naquela época.
ele acabou ficando guardado. E aí tivemos outras informações de outros escritores, até que gerações após Salomão, filho de Davi, esse livro foi todinho compilado e escrito, por inspiração do Espírito Santo. Então, quando Davi está falando isso daqui, ele está fazendo algo assombroso, mostrando que, como salmista, inspirado por Deus, ele foi uma ferramenta nas mãos do Senhor. O interessante é que Davi coloca o foco, não que ele foi um grande rei, não que ele foi um grande guerreiro, não que ele teve riqueza, não que ele fez muitas coisas perante os homens. Ele coloca o foco no final da sua vida, que ele serviu a Deus e foi um instrumento na mão de Deus. O que eu aprendo aqui? Gente, vai chegar um momento em que você vai entender isso de maneira simples. O que importa da nossa vida é estarmos no centro da presença de Deus, estarmos no centro da vontade de Deus. Vai haver um momento em que tudo aquilo que você fez não vai importar. Vai haver um momento em que você vai olhar apenas o que você fez em Deus, o que foi construído em Deus. Na verdade, a única coisa que vai passar a sepultura é o que você fez em Deus. Irmã, não se preocupa. É o que você fez em Deus. Então, o que acontece? Desde já é importante que você comece a ter esse foco. Por quê? Porque vai haver um momento que o tempo que você tem hoje, você não vai ter mais. O tempo de hoje vai passar. As oportunidades vão fechar. As oportunidades de servir a Deus vão passar. E quando você for mais velho, prestes a se encontrar com o Senhor, você vai olhar para essa realidade e vai se perguntar: o que eu fiz com a minha única vida na terra? Por isso que é importante você sempre parar, pensar, buscar sabedoria, entender o tempo que você está vivendo e ficar nesse foco aqui. Davi estava certo, Davi tinha tudo que um homem podia esperar. Mas ele entendeu que o principal era a presença de Deus. Amém? Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebate, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Estes era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Vamos fazer uma pausa, porque eu preciso ir explicando. Veja, as pessoas de maneira imprudente, quando lê esse versículo, elas acham o seguinte: que chegaram 800 homens de uma vez, e de uma vez só, numa única batalha, ali, num único momento, ele venceu sozinho 800 homens. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Isso daqui foi numa luta. Houve uma sequência. E naquela campanha militar, ele derrotou a 800. Não sabemos se levou 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Mas sabemos que pelo poder de Deus, esse soldado, esse valente de Davi sozinho, derrotou 800 homens. Que não é um feito fácil. Entendeu? Esse daqui é um grande guerreiro, um grande batalhador, alguém de altíssimo nível. E a narrativa continua, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Esse se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Veja, aparece o segundo valente, Eleazar. O que esse camarada fez? Houve uma campanha dos filisteus contra Israel, o povo fugiu.
ele sozinho guerreou contra os filisteus. Mas ele guerreou de uma maneira na qual ele fez tanta força, e ele lutou tanto, que a mão dele ficou travada na espada. Entendeu? Tamanho foi o vigor, tamanho foi o esforço, tamanha foi a intensidade da luta. Você imagina você participar de uma luta nesse nível? Foi o que esse valente fez. Entendeu? Algo também grandioso. A Bíblia não fala quantos inimigos ele derrotou. Mas a Bíblia fala da intensidade daquela luta. Me parece que é a única citação da Bíblia que fala de um guerreiro lutando dessa maneira. A única. Entendeu? E aí a narrativa continua no 11. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Até aqui, veja, terceiro herói, Samá. Os filisteus novamente vieram, invadiram, para variar, todo mundo fugiu, e ficou ele no meio do campo de lentilha, que era a única propriedade que tinha ali naqueles arredores. E ele derrotou todos os filisteus que vieram contra ele. Ele não aceitou fugir como os outros. Ficou sozinho para enfrentar um exército. Que não era brincadeira. Os filisteus eram guerreiros valorosos. E esse camarada ousou permanecer para defender seu patrimônio, para defender aquilo que ele achava importante. E aí a Bíblia fala que por causa da escolha dele, Deus operou um grande livramento. Não que Deus precisasse do homem, mas sabemos que Deus usa homens para operar aqui na terra. A terra foi dada aos homens. Os outros fugiram. Esse aqui permaneceu. Se tornou um instrumento na mão de Deus. Amém? Versículo 13. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então, aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda, meu Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens, que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Veja, outra batalha contra os filisteus. Davi estava na região da caverna de Adulão. Os filisteus acamparam em Belém. Davi fala: nossa, eu queria beber aquela água fresquinha. O que os 3 valentes fazem? Entram dentro do acampamento dos filisteus, vão até a cisterna e colhem água num odre. E trazem a Davi. Davi, quando vê aquela atitude, Davi se nega a beber. Ele oferece aquela água como uma oferta a Deus. Libação são ofertas líquidas. Azeite, água, óleo, que se fazia ao Senhor. O que Davi fala? Eu vou beber do sangue deles, que com risco da vida. Não. Isso aqui eu vou ofertar ao Senhor. E aonde a Bíblia é lida, a tarefa desses homens é contada nos 4 cantos do mundo.
Por que eles fizeram aquilo? Eles quiseram honrar o seu rei. Eles quiseram trazer um conforto para o rei. Eles quiseram fazer algo diferente de tudo. E foram bem-sucedidos. E ter o seu nome marcado. Para sempre. A palavra do Senhor é eterna. Pela eternidade, o nome desses irmãos vai ser contado. Só que aí nós vamos ver eles face a face. E vai bater nas costas deles e falar, ô irmão, aquilo ali, imaginam como vai ser? E a narrativa continua. Versículo 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E esse assou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porém este não era o mais nobre dentre os 3, pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Olha que interessante, Abissai, irmão de Zeruia, sobrinho de Davi, numa batalha com lança, olha que interessante, ele não estava nem com espada nem com escudo. A guerra de lança é diferente da espada. Mas com a ferramenta que ele tinha na mão, ele derrotou 300 homens. Fez um feito absurdo. Esse daqui é o único da Bíblia que com uma lança feriu tanta gente. Da mesma maneira, 300 homens numa campanha. Mas o curioso é que às vezes a gente não percebe, ele não tinha uma espada na mão. A espada é uma arma muito mais ágil. A espada é uma arma de ataque e de defesa. A lança funciona completamente diferente. Só que aquilo não foi limite. Aquele valente operou uma maravilha. O que chama atenção? Com aquilo que ele tinha na mão. Lembrei do caso de Sansão, que numa das batalhas de Sansão, ele pega uma queixada de burro e mata um monte de filisteu. Era o que ele tinha na mão. Muitas vezes a gente fica esperando ter a ferramenta adequada. Mas muitas vezes não é o que Deus quer. Deus quer te usar com o que você tem na mão. Porque quando Deus usa alguém com aquilo que ele tem na mão, todo mundo olha e fala, nossa, foi o poder de Deus. Com aquela ferramenta não dava. Porém, Deus operou e ele fez. Amém? Vamos mais um pouquinho. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizil, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também esse feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Olha que interessante. Esse camarada aqui, primeiro, venceu 2 heróis muito fortes de Moabe. Numa luta 1 contra 2. Os 2 melhores soldados da época de Moabe. Não bastasse isso, na época do inverno, ele desceu dentro de uma cova com um leão preso. Faminto. E matou o leão. Não bastasse isso, um outro gigante egípcio veio lutar com ele, só que ele tinha apenas um cajado. Mas com o cajado ele conseguiu desarmar o egípcio, tomou a lança da mão dele e matou o egípcio. Será que ele era bom no que fazia? Será que ele era um soldado valoroso?
Imagina o nível da coragem desse homem. Tenta imaginar um leão numa cova. Tenta imaginar você entrando numa luta com dois. No caso do egípcio aqui, o egípcio, se eu não me engano, ele tinha... Ah, não é esse aqui não. Vai ter um que tem 6 dedos. Mas veja, o egípcio também era um guerreiro valoroso. E nas 3 batalhas, Benaia foi bem sucedido e foi colocado como chefe de tropa de Davi. Olha o nível dos guerreiros. Vocês já vão entender onde nós vamos chegar. E a narrativa continua, versículo 24. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Euanã, filho de Dodô de Belém. Samá, Arodita. Elicá, Arodita. Eles, Pautita. Ira, filho de Ix, Tecoíta. Abiezer, Anatotita. Mebunai, Usatita. Salmão, Aoíta. Maarai, Netofatita. Elebe, filho de Baná, Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita. Idai, do ribeiro de Gaás. Abialbom, Arbatita. Asmavete, Barumita. Eliaba, Saalbonita. E os filhos de Jazem e Jonatas. Samá, Ararita. Aião, filho de Sarar, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Ezrai, Carmelita. Paarai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, Gadita. Zeleque, Amonita. Naarai, Beerotita. E o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Itrita. Garebe, Itrita. Urias, Eteu. 37 ao todo. Essa aqui é a lista. Vários nomes, alguns só são citados aqui, só tem uma citação, outros a gente conhece, mas eles vão desde os 3 irmãos. Joabe não aparece na lista, mas ele aparece na narrativa. Mas os 2 irmãos de Joabe aparecem, Abissai, Azael, que foi morto por Abner. Toda uma lista de homens valorosos. O que esses homens fizeram nas piores crises do reino? Eles estavam ao lado de Davi. Foi a coragem desses homens que manteve Davi no trono. Essa foi a equipe que Deus deu a Davi. Não bastasse isso, tem mais algumas narrativas. Vamos voltar 2 capítulos. 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 15. Olha que interessante. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbibenobe, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que acontece aqui? Davi foi envelhecendo. A força física de Davi foi decaindo, natural com a idade. Isso acontece, ainda mais numa guerra com espada. Mas numa dessas campanhas, Davi foi junto. E ele acabou se cansando no meio da batalha. Aí um gigante, Isbibenobe, viu que Davi estava cansado e veio para matar Davi. Só que Abissai, filho de Zeruia, sobrinho de Davi, entrou na frente e derrotou o gigante. Porém, naquela batalha ficou decidido: olha, você não vai mais com a gente. Porque se matarem você, vai se apagar a lâmpada de Israel. Por quê? Porque Davi era um símbolo.
Davi era alguém a ser seguido, Davi era o camarada que inspirava, Davi era o motivo, nós vamos ver mais à frente, que aqueles homens se ajuntaram. Mas mostrando o quê? Épocas apropriadas. É muito importante você ter boa disposição, é muito importante você querer trabalhar, é muito importante você querer fazer as coisas. Mas é muito importante compreender o tempo. Por exemplo, os irmãos sabem, eu sou super bem disposto. Mas existem coisas que hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Porque não quero me expor. Não quero correr aquele risco. Por exemplo, os irmãos sabem, eu já dirigi mais de 250 mil quilômetros de moto. Disputando com carreta, fazendo um monte de coisa. Chegou um momento, eu entendi da parte do Senhor que era para parar. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu precisava andar de moto, porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. E aí eu fui orar. Falei, Senhor, esse negócio é perigoso, eu posso morrer com isso aqui. E eu lembro claramente Deus falando ao meu coração, ao meu pensamento. A seguinte noção, filho, faz a tua parte, seja prudente que eu faço a minha. E graças a Deus, nesses 250 mil quilômetros, eu só tive 3 quedas de moto. E nenhuma delas eu me machuquei. Obra do Senhor. Porém, eu andei com muito cuidado. Até que chegou o momento que eu não precisava mais. O que eu fiz? Me desfiz da moto. E hoje eu trabalho tranquilo de carro. Porque eu não acho necessário fazer. Lógico, se surgisse uma circunstância que fosse inevitável, algo extraordinário, eu não teria dificuldade nenhuma em fazer, mas eu buscaria primeiro a face do Senhor, para buscar confirmação. Senhor, é isso? Entendeu? É a última situação mesmo. Não tem outro jeito, porque eu não quero me expor. Entendeu? Então, assim, é muito importante você compreender os tempos. Existem coisas que são apropriadas para determinado tempo. Para outro tempo, não. Uma coisa simples, por exemplo, quem vem aqui na minha casa sabe, ou quem me chama em casa, eu falo, ó, eu tomo café no máximo até 6h30, eu lancho. Por quê? Porque se eu comer depois das 7 da noite, já forço o meu estômago. Como eu não quero ter refluxo, eu não como. Se tiver a casa de alguém fazer uma visita, eu vou, faço a visita, mas não vou comer. Proteção para a minha saúde. Eu até brinco. Daqui a 3 anos, eu vou ser um idoso. Que eu completo 60 anos. Amém? Segura com a mão, senão vai cair. Vamos seguir. Versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos de Gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Euanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Guiteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante, veja. Mais um gigante aparece. E ele é derrotado por um dos homens de Davi. Quem foi o primeiro matador de gigantes de Israel? Davi. Eu não posso esquecer que na região, os descendentes de Esaú foram matadores de gigantes antes. Mais ou menos 400 anos, 300 anos antes. Entendeu? E também os descendentes de Ló mataram gigantes também. Entendeu? Porque havia muitos gigantes naquela região. Numa das pregações eu vou explicar os prováveis motivos.
Mas o que a Bíblia quer mostrar aqui é o seguinte, da mesma maneira que Davi foi matador de gigante, Abissai foi matador de gigante, Benaia foi matador de gigante, os outros foram matadores de gigantes. E aqui um outro também. Não bastasse isso, o 19 fala também do gigante chamado Golias. Olha que interessante. Os ateus fazem uma acusação para a Bíblia. E a acusação é o seguinte: quem matou Golias? Foi Davi ou foi Euanã? Porque eles pegam a narrativa de 1 Samuel 17, que fala que Davi matou Golias. E pega a narrativa de 2 Samuel e fala que Euanã matou Golias. Aí eles falam, tá vendo? Nem a sua Bíblia se entende. Como é que você acredita num livro que num capítulo fala uma coisa e na outra desmente aquilo? Afinal, quem matou Golias? Veja, a resposta é simples. O livro de Crônicas, ele dá explicação. Foi o irmão de Golias. Então Golias teve um irmão. O primeiro Golias, o mais velho, quem matou foi Davi. O segundo Golias, quem matou foi Euanã. Simples assim. E por que não aparece nesse texto? Eu fiz uns estudos. As letras em hebraico ali, elas têm uma disposição que é quase única na Bíblia. Parece que o copista, quando copiou, deixou faltar uma letra. Entendeu? E aí, quando traduziram Golias. Entendeu? Vai falar, irmão, você está dizendo que a Bíblia tem erro? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que na crítica textual dos idiomas antigos é normal que às vezes falta uma letra, que uma frase seja diferente, que haja uma pequena diferença de um manuscrito e outro, que existam manuscritos que têm algumas palavras a mais, que tem manuscrito que tem a omissão de outras palavras, é normal. Não sei se você sabe, se você fosse fazer uma pilha com todas as cópias que tem existente de Bíblia conhecida na história, você chegaria num prédio, se não me engano, de 12 andares. É o livro mais copiado do mundo. É o livro mais reportado de toda a história da humanidade. Dentro dessas cópias, não é natural que haja uma letra, que falte uma palavra. Normal. Agora, toda a ideia central é perfeita e bem amarrada. Como cristãos, nós não podemos ter problema com isso. Tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, existem grandes obras gregas de grandes escritores que têm 3 cópias. E são consideradas tratados de filosofia. Só para você ter uma ideia, a Bíblia tem mais de 6.000 hoje. Conhecida. Essa nossa versão que a gente trabalha, ela tem mais de 5.700 manuscritos conhecidos. E todos eles, nas partes que eles se encontram, são iguais. Só que dão manuscritos de épocas diferentes. Entendeu? Então você precisa saber, você precisa estar pronto para responder. Que lembra que eu falo que se eu fosse ateu, a minha diversão ia ser desbancar os crentes? Ia falar, você acredita na Bíblia, tem 2 Golias lá. Só para ver a cara. Então você tem que estar preparado. Falar, não, fulano, é o irmão de Golias, a própria Bíblia explica. Aí é normal, às vezes falta uma letra, aí o copista não colocou. Aí não colocaram na tradução porque não estava lá. Bom, tranquilo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6.
24 ao todo. E também esse nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante de Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Até aqui. Olha que interessante, uma coleção de gigantes. Esse daqui em especial tinha, como é que é o nome da doença? É polidactia. É quando a pessoa tem dedos a mais. Ele tinha 24 dedos. Não tem nenhum significado especial nos dedos. O único significado aqui é que ele tinha uma mutação genética, só isso. Porque os irmãos sabem, né, que às vezes tem gente que quer encontrar significado e não tem. 24 é 12 mais 12, o 12 do 12, o 12 do 12 do 12 do 12. Sabe? Não, ele tinha 24 dedos, mutação genética. Acabou. O importante é que o tombo foi grande. A queda foi grande. Porque o sobrinho de Davi foi lá e matou. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Não somente Davi foi matador de gigantes. Davi produziu uma geração de guerreiros valorosos. E esse é o ponto do texto. Agora, olha que interessante. Da onde vieram esses guerreiros valorosos? Vamos começar a entrar em algumas aplicações. Vamos voltar no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. 1 Samuel 22. Tomar um gole d'água, versículo 1. Diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Até aqui. Quem são esses? Os valentes de Davi. Que décadas atrás eram o quê? Amargurados, endividados, desgostosos, sem nada melhor para fazer na vida. E foram morar onde com Davi? Numa caverna, coisa mais linda. Já pensou que gostoso morar em caverna? Morar em caverna deve ser algo maravilhoso. Você chuta um escorpião para lá, chuta uma aranha para cá, acende um fogo para a cobra não chegar. Entendeu? Imagina que maravilha fazer as necessidades fisiológicas numa caverna. 400 pessoas dentro da caverna, sem sistema de esgoto. Não bastasse isso, 400 camaradas reclamando que estava com o nome no SPC. Conversa de endividado é algo maravilhoso, né? Não, fiquei devendo na loja tal, o outro, não, olha, o banco levou meu carro, não sei o que, o colégio dos meninos atrasou, tive que transferir de colégio. Imagina a conversa de endividado, como é que é? E conversa de amargurado? Nossa, o que o meu pai fez comigo, eu não perdoo. O que a minha esposa fez para mim, não tem perdão. O que o meu filho fez me traindo, não tem como consertar. Essa é a conversa de amargurado. Quer ver mais uma conversa de amargurado? Se eu pegar, eu arranco os olhos. Não é assim conversa de amargurado? Olha, fez para mim. Mas assim que der, vai comer na minha mão, vai estrebuchar. Não é assim conversa amargurada? Estrebuchar é botar os olhos para fora, sabe? Eu vou pegar, vou espremer. Não é assim.
Esses homens não tinham o que fazer. A vida deles deu errado. O projeto de vida não funcionou. Você tem que ir lá na cena. Eram 400 sem noção, perdido. Homens que a vida não deu certo. Até devia ter gente ali no meio que foi obrigada a fugir. Esse que foi obrigado a fugir, ele não é nem amargurado, nem dizer, mas ele é um injustiçado. Veja, eu estou na minha casa e entra um governo opressor. E aquele governo me oprime, eu tenho que fugir da minha casa, eu sou o quê? Injustiçado. Percebe? Esse era o grupo. Se você olhasse aquele grupo, Davi falava, Deus já está dando um exército. Aí você fala, Davi, quem? Não, essa turma aqui. Primeira coisa, você ia coçar a cabeça. Ah, legal, Davi. E as espadas? Não, nós ainda não temos, mas Deus está providenciando. Tem uma meia dúzia de espada aqui. Tem um camarada aqui que é um tal de Benaia. Ele não tem espada, mas esse homem com o cajado na mão. Vocês estão entendendo a realidade dessa turma aqui? Sabe quem é essa turma aqui? Somos nós. Antes de encontrar Cristo. Entendeu? Um monte de gente perdido na sua própria vida. Cada um num grau. Cada um de maneira diferente, mas cada um lidando com as injustiças, com as amarguras, com a falta de esperança. Quando você não tem Cristo, qual a sua única certeza? Que você vai morrer. E o que vem depois? Não sei, acho que tem uma tal de vida eterna aí, falam de um Deus, que eu não conheço. Mas a minha avó vai lá na igreja, toda missa, e fala que tem. Meu tio carrega um livro preto lá, cheio de umas letrinhas dentro, e fala que tem um Deus. Gente, o que Deus está mostrando aqui? Se fôssemos nós que escrevêssemos a Bíblia, e escrevêssemos uma história, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia pegar todos aqueles gigantes filisteus, ia trazer eles para lutar a favor de Davi. Não bastasse, a gente ia pegar os melhores soldados da região e colocar para lutar junto com Davi. E aí ia falar, o exército que eu montei é 10. Mas Deus, no Novo Testamento, fala o seguinte, o meu poder se manifesta na fraqueza de vocês. Deus é Deus dos improváveis. Deus é Deus daquele que a vida não deu certo. Eu lembro na minha conversão, eu fui levado pelo Espírito Santo a pedir perdão de uma série de coisas entre eu e Deus, mas uma das coisas que eu tive que perdoar foi a mim mesmo. Eu lembro que eu cheguei para Deus e falei, nossa Deus, o Senhor sempre foi tão bom comigo. O Senhor me criou com todo conforto, nunca tive falta de nada na vida, estudei em bons colégios, tive as melhores oportunidades. E o que eu fiz foi estragar minha vida. Mas eu lembro, uma coisa que para mim, uma frase que foi clássica, eu falei, Senhor, mas eu vou dedicar minha vida no estudo da Tua Palavra e na pregação da Tua Palavra. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem trazido até aqui. Eu lembro da frase que eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu fiz um monte de coisa errada, mas uma coisa eu sei fazer bem, eu sei estudar. Então vou me esforçar ao máximo para pregar a palavra. Essa foi minha frase. E glória a Deus, que Deus pegou a encrenca, com todas as suas tatuagens, todo o seu jeito maluco, suas limitações, e transforma em pregador. Quem olha hoje fala, aquele mole prega, vai ver a desgraça que era. Eu conheço a história de alguns irmãos aqui. Normalmente as irmãs,
elas são mais prudentes e elas estragam menos a sua vida. Mas com todo respeito, irmãs, vocês sabem quem vocês eram antes de Cristo. Vocês sabem dos medos, das dúvidas, das limitações, muitas vezes da falta de objetivo, da vida fútil, sem sentido. O que Deus está nos mostrando aqui? Que Ele é o Deus que transforma uma vida. Lembra que eu falo? Deus é Deus de processos. No meio desses 400 homens, esses 400 homens aqui, a grande maioria deles, nas piores crises do reino, foram os homens que estavam ao lado de Davi. Foram os improváveis. Gente sem objetivo, gente sem plano, gente sem preparo. Muitos fugitivos do governo de Saul. Só que Deus pega e fala, isso é ouro na minha mão. Porque o meu nome é glorificado. Quando a minha unção se manifesta e vidas são transformadas. Esse sou eu e você. O trabalho de Deus na minha vida e na sua vida é quando você tiver o cabelinho bem branquinho. Como dizia o meu primeiro pastor, quando você estiver esquecendo quem você é. Que a memória começar a falhar. Uma coisa você vai lembrar, você vai olhar para trás e falar, nossa, o que Deus fez na minha vida. Quem eu era e onde Deus me trouxe. E você vai olhar à sua volta, você vai ver marcas de Deus. Você vai ver sinais claros da atuação do amor de Deus. Você vai ver o Deus de improvar e falar, nossa, eu era aquela área, eu era horrível. Gente, até hoje existem áreas que eu tenho que orar a Deus da seguinte forma, falar, Deus, me ajuda, porque eu não sei nada dessa área. Se o Senhor não alinhar as coisas, se o Senhor não fizer as conexões, se o Senhor não fizer os contatos, eu não vou conseguir. Várias vezes eu oro dessa forma. Existem pregações que eu olho e falo, Senhor, como é que eu vou pregar? Pelo menos o básico, igual a esse camarada aí. Quando eu vejo nomes que nem o Marcos Anconato, que nem o Augusto Nicodemos, que nem o Paulo Júnior, que nem o Hernandes Dias Lopes, homens cheios do Espírito Santo, que nem o Luiz Saião, extremamente capacitados, linguistas, tradutores da Bíblia. O camarada respira a Bíblia e eu me inspiro nos estudos deles. Aí eu olho, estou aqui embaixo. Falo, Senhor, vou tentar o meu melhor aqui, uma misericórdia. Eu não dou conta. E na nossa vida, quantas coisas não são assim? Na nossa vida, toda hora acontece isso. O que dá sentido para a nossa vida? Veja, por que esses homens aqui se transformaram nos valentes de Davi? Veja, primeiro, Davi inspirou. É o que eu tenho que fazer com vocês. Veja, eu não posso inspirar com riqueza, que eu não sou rico. Eu não posso inspirar com profissão, que eu sou um simples vendedor de Bíblia. Entendeu? Eu não posso inspirar em bens. Quem conhece a minha casa é simples. Tem uma casa confortável? Tem, mas é simples, não tem nada demais. Mas uma coisa eu posso inspirar. Como tentar ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque o meu objetivo é no dia que chegar o meu enterro, o pessoal olhar e falar, nossa, ali tinha um irmão legal, e aquele camarada me inspirou a buscar mais a Deus. Aquele camarada foi um instrumento na mão de Deus para tocar minha vida. Que meus filhos possam olhar e falar, olha, o pai era ponta firme. Por exemplo, meu pai não foi um grande homem de Deus, ele foi salvo no último ano da sua vida. Mas ele foi um homem completo, de caráter. Entre os homens que eu conheci na vida,
Talvez o de maior caráter que eu tive contato próximo. Hoje eu posso falar dele. Puxa, meu pai era... Da mesma maneira minha mãe. Entendeu? Mulher caprichosa, cuidadosa, boa dona de casa, zelosa dos filhos, bondosa com os outros doentes, com pessoas que necessitavam. Quando você partir daqui, você vai ter servido de inspiração para quê? Ah, gravou uns vídeos no TikTok, ó. Nota 10, fazendo o quê? Pintou a cara de roxo, botou o nariz vermelho e um sapato amarelo e saiu dançando. É isso que você quer para você? Sabe, às vezes a nossa visão é muito curta. Às vezes a nossa visão é muito limitada. A gente esquece que o lugar que a gente tem que estar é o centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que vai ter transformação. É no centro da vontade de Deus que vai ter santificação. É no centro da vontade de Deus que vai ter transformação. Em todas as áreas da nossa vida. Agora, uma coisa que você precisa parar para pensar. Você sinceramente busca estar no centro da vontade de Deus, ou você está vivendo o seu plano, ou você está vivendo o seu projeto, ou você está vivendo o seu sonho. E aí Deus é um supermercado que só te serve. Sendo que a realidade bíblica é o contrário, você serve a Deus. Lembra que eu expliquei para os irmãos, você perguntar para os crentes brasileiros, por que eu fui salvo? Você vai ouvir as mais variadas respostas. Menos a resposta bíblica. Muito pouco vão responder a resposta bíblica, que é a seguinte: eu fui salvo para glorificar o nome de Deus. O objetivo que Deus salvou está na Bíblia, para que você glorifique Deus através da sua vida. A pergunta é, você está engajado nesse projeto? Ou você está engajado no seu projeto? Porque eu vou falar uma coisa para você. No projeto de Deus eu posso garantir. Você vai ter sentido para a vida. Você vai ter plenitude da paz de espírito. Você vai ser alguém profundamente transformado pelo poder do Espírito Santo. E você vai encontrar sentido para a sua vida. Lembra que Jesus falou? Aquele que quiser guardar sua alma, perdê-la-á. Mas aquele que entregar sua alma, não lembro se é exatamente essa palavra, por amor de mim, esse achá-la-á. Porque o verdadeiro sentido da nossa vida está no plano de Deus. O verdadeiro sentido da nossa vida está no projeto de Deus. E, gente, não é difícil, veja, às vezes eu vivo uma vida normal, eu trabalho, eu vou para morro, eu pedalo, conto piada, dou risada alto, fico cansado. Mas eu procuro encaixar minha vida dentro do projeto de Deus. Porque eu sei que ali está a felicidade, ali está o verdadeiro sentido. Ali está a transformação que esses homens tiveram. Veja, muitos desses homens aqui vão chegar em alguns da nossa geração, bater nas costas e falar: ô fulano, vamos dizer, dar um exemplo, ô Grancolato. O Grancolato falar o quê? Porra, cara, parabéns, hein? Por quê, irmão? Aquele jeito do Grancolato. Ô, rapaz, você viveu na época do Messias. Você foi um grande pregador da palavra de Deus, você propagou o Evangelho. Você fez uma obra, quantas pessoas você inspirou? Quantos pastores saíram da sua mão? Quantas famílias foram transformadas por causa do trabalho que você fez?
Quantos homens que não eram nada e chegaram para você cuidar e você tocou a vida daqueles homens. Quantas mulheres, quantas jovenzinhas. Ou você acha que o projeto de Deus para as nossas meninas é colocar um shortinho, uma bermudinha desse tamanho, um topzinho desse tamanho e ficar expondo seu corpo, se prostituindo? Vocês acham que o projeto de Deus para nossas meninas é esse? Ou é que essas meninas acordem, sejam luz numa geração de trevas? Vocês acham que o projeto de Deus para os nossos casamentos é você pensar na próxima viagem que você vai fazer? Ou no armário da cozinha que você vai reformar? Ou no carro que você vai comprar? Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Você acha que nisso vai encher sua alma de alegria? Ou você vai fazer diferente, que nem aquelas pessoas que trabalham 10 dias por semana. Você fala, mas irmão, a semana só tem 7 dias. Irmão, o cara consegue trabalhar 10 em 7. Até a hora que der um treco, um trelelê, vai para a glória. E o que é pior, descobrir que vai passar a eternidade no inferno, apartado de Deus. Isso é vida. Vale a pena. Está entendendo o que eu estou querendo despertar para vocês? Veja, Davi, com todos os seus defeitos, todas as suas coisas. Davi era o tipo do camarada que, agora já no final do livro, a gente pode pegar uma... O que vinha na mão de Davi fazer, fazia. Com todos os seus defeitos, Davi buscava a vontade de Deus. Davi tinha um coração voltado para Deus. Com toda imperfeição, ele pode chegar e falar, Deus usou a minha boca. O Espírito Santo falou através de mim. Quem era Davi? Um torto, vida louca. Igual a mim, igual a você. Tão pecador como nós. Mas ele chegou num momento, ele entendeu o centro da vontade de Deus. Aí você vai falar, pastor, é fácil, né? O cara foi ungido do rei. É, bacana. 10 anos sendo perseguido por Saul. Perdeu tudo. De herói nacional a bandido número 1. Quer trocar? Depois de se tornar rei, cometeu erros que trouxeram sofrimento para o resto da vida. Perdeu 4 filhos. Cometeu homicídio contra Urias, o Eteu. Foi instrumento na mão do diabo para trazer juízo sobre Israel. Mas pode chegar no fim da vida. Deus usou a minha boca. Sabe quem é ele? Sou eu e você. É isso que eu estou tentando transmitir para vocês nessa noite. Na verdade, o que eu estou querendo falar, em poucas palavras, é o seguinte. Você só vai encontrar um verdadeiro sentido para a vida no centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, sabe o que você vai encontrar? Frustração, falta de esperança, falta de paz. E vai gastar o seu tempo com coisas que vai chegar um momento na sua vida e vai falar, não valeu a pena. O que eu fiz na minha vida? Porque nas lutas piores, nas dificuldades, nas áreas difíceis, o que vai te manter no foco é o sentimento. Fala, olha, eu não estou entendendo nada. Na verdade, eu estou com vontade de apertar o botão vermelho e explodir com a minha vida. Mas eu sei que Deus está no negócio. Então é nele que eu vou encontrar força. É nele que eu vou me segurar. E vou caminhar para o alvo. Como diz Paulo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Que vem dessas histórias aqui que a gente viu em Samuel. Realmente agora você pare para pensar. Entendendo essa mensagem central. Aonde eu estava, aonde eu estou e para onde está apontando a minha vida. Vocês conhecem muita gente que morre com 70 anos? Vocês conhecem? Conhece gente que morre com 70 anos? De que planeta vocês são? Você conhece, João? Eu conheço.
Já conheceu alguém que morreu com 70 anos? O João tem mais 5 se morrer com 70. Eu tenho mais 13. E você tem quantos? Como é que você quer gastar esses anos? Batendo cartão? Plim. Correndo atrás de dinheiro? Indo viajar para o Beto Carreiro World? E despencar numa montanha russa maluca que você esquece até a sua voz? E sair rindo. Foi mó barato. É esse o legado que você quer deixar para os seus filhos? É por isso que você quer ser lembrado? Ou por ser um homem, uma mulher que buscava com toda a sua força andar no centro da vontade de Deus? Entende o que está proposto? Provavelmente você está pensando aí, não sei. Mas talvez alguns estão pensando, falam, pastor, isso aí que você está falando é legal. Mas eu estou tão longe disso. Na verdade, eu nem parei para pensar nisso. Vou te dar o segredo, meu irmão. A graça capacitadora de Deus é que vai fazer essa obra. Se humilhe diante do Senhor. Fala para Ele onde dói. Fala para Ele o que você não consegue. Fala para Ele o que você não dá conta. E deixa Deus usar a sua vida. Que passo a passo, dia após dia, a presença de Deus vai crescer. E da mesma maneira que esses homens foram transformados, você também vai ser transformado. Muitas vezes sem você perceber. Aí quando você olhar e falar, nossa, foi Deus. Não fica muito com foco em você, porque você é pecador. Você é imperfeito. Na verdade, em geral, nós somos um poço de problemas. Agora, o Deus que nos salvou é perfeito. E a especialidade dele é pegar os improváveis e transformar em valentes da vida. Que Deus possa fazer essa obra e que nós possamos realmente colaborar com isso, com toda a nossa força e com o nosso entendimento. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo essas coisas, Senhor. Sabemos que o teu poder se manifesta em nossa fraqueza e que o teu nome é glorificado na obra que o Senhor faz em nós. Que o Senhor venha derramando graça, que o Senhor venha nos perdoando de toda omissão, que o Senhor venha agindo poderosamente em nosso meio. Senhor, que nós possamos estar focados em Ti, que possamos estar no centro da Tua vontade e que ao final de tudo possamos olhar para trás e dizer, valeu a pena essa vida em Deus. Senhor, no mais, nós queremos Te agradecer a Tua obra feita até aqui e desde já queremos Te agradecer aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo, Senhor, que nós possamos estar firmes, combatendo o bom combate, guardando a fé e indo para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.